Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é capitalismo, formação e conceito. Hoje iremos trabalhar a sua estrutura, quais são as suas contradições, quem falou sobre o capitalismo, quem criticou o capitalismo. O intuito dessa aula é para a gente entender o capitalismo enquanto conceito, para que a gente possa aplicar em certos determinados contextos de prova, em determinado tipo de redação e por aí vai. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje irei explicar para vocês o que é o capitalismo. Primeiro momento, a gente tem que entender que todo sistema econômico, ele carrega uma contradição. Até porque, quando nós falamos de um sistema, ele não carrega por si só uma única vertente de um único mandante. Geralmente, não temos concentra em uma única pessoa. Nós estamos falando de várias pessoas que vão compor esse sistema. E se são várias pessoas, é óbvio que vai haver contradição entre as pessoas, novas ideias, novas ideologias. Não dá para dizer que todo ser humano vai pensar exatamente igual de forma linear. E dentro disso, vai carregar as suas contradições dentro de todo o sistema. Independente se ele é um sistema mais igualitário, se ele é justo, se ele não é justo, contradições vão existir, porque estamos falando de seres humanos e todo ser humano ele está carregado de ser questionado, de gerar contradições. Isso é uma coisa fato. Outro ponto, pessoal, é entender que o capitalismo ele é algo que ele existe até os dias de hoje. Nós estamos falando de um sistema que nós estamos vivenciando esse sistema. E o capitalismo é um sistema muito dinâmico. Ele tem um início, certo? Ele vai surgir ali, vamos falar sobre a origem do capitalismo, mas é um sistema que ele acontece até nos dias de hoje. E nós que já nascemos dentro desse sistema capitalista, a mente, a psique, a formação, ela acaba sendo produzida dentro desse sistema. Inclusive, ele tem um autor muito importante chamado Max Fischer, ele que tem um livro brilhante, no seu subtítulo, ele diz o quê? Que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E essa frase a gente pode reconectar para esta aula e nós entendemos que o quê? O capitalismo ele é tão maior do que os nossos próprios pensamentos que nós não conseguimos imaginar o fim dele, mas conseguimos imaginar o fim do mundo. Para você ter noção como é que é. Isso é um ponto muito importante. De outro lado, a gente tem que entender o quê? Que outros sistemas econômicos eles acabaram. Vivemos o feudalismo durou por cerca de mais ou menos 1000 anos ali na Europa, mas ele chegou ao fim e hoje a gente não se tem um modo feudal. Outro ponto, pessoal, é entender que enquanto tem o capitalismo, ele é um sistema atualmente mais hegemônico, ele vai existir outros lugares que vão ter um outro tipo de capitalismo. Não dá para dizer que existe um capitalismo único e um modelo pronto para todas as outras sociedades. Estamos falando de seres humanos, de histórias diferentes, contexto diferente, estrutura social diferente. Então o capitalismo ele vai se desenvolver de forma diferente, porque o capitalismo ele é flexível. O capitalismo ele parte do que nós conhecemos no conceito de Marx de modo de produção. O que é um modo de produção? O modo de produção é como aquela sociedade ela se estrutura e se organiza de forma social, de forma política, de forma econômica, de forma psicológica, enfim, é tudo aquilo que é muito maior do que o indivíduo. É como esse indivíduo ele vive dentro desta sociedade. Isso é um modo de produção. Como essa sociedade produz, como essa sociedade ela sobrevive. E existiram outros modos de produção dentro da história da humanidade. Nós temos alguns modos de produção, como por exemplo o modo de produção asiático, ali na Mesopotâmia, como nós conhecemos ali um pouco no mundo antigo, onde o Estado ele controlava tudo, não tinha uma ideia de propriedade privada, a política e a religião estavam concentradas em uma única coisa. Nós temos também o modo de produção escravista, que está mais ligado ali à Grécia e a Roma, aonde nós temos os escravizados, claro que não no contexto dos escravizados atualmente da escravidão moderna, também não é tão atualmente assim, mas pessoal, nós estamos falando de um modo de produção aonde a sociedade se baseia através do escravizado. E temos os políticos, os filósofos que estavam lá fazendo a sua política quando tinha gente trabalhando para ele. Mas isso diz como aquela sociedade no mundo antigo ele funciona. Um outro ponto é o modo de produção feudal, que vai sustentar ali no feudalismo, que tem como característica em sociedades ruralizadas a suzerania, a vassalagem, que está mais ligado ali ao contexto da Europa Central. Então, nós não podemos deixar de lado de entender que só existe uma única forma de existência. Já existiram outras formas de existência.
Temos também o socialismo, que é um modo de produção, que uma certa transição para chegar no comunismo. É um modelo onde tem um Estado forte feito pelo proletariado, tranquilo, através de uma ditadura do proletariado. E nós temos o modo de produção capitalista, que carregam as suas contradições, como todos os outros que eu falei carregam, mas as pessoas confundem muito quando fala de capitalismo, associa só a dinheiro, associa a lucro. Mas capitalismo não é só isso, o lucro ele sempre existiu na história da humanidade. Mas a gente está falando, quando a gente fala de capitalismo, a gente fala de propriedade privada, nós estamos falando da concentração de renda, nós estamos falando da formação das classes sociais. Isso é importante para a gente entender a dinâmica do capitalismo. E o próprio capitalismo ele vai carregar fases, etapas do capitalismo. Na etimologia da palavra, a etimologia significa o que, pessoal? O significado principal daquela palavra, capitalismo basicamente significa chefe que define o rumo daquela sociedade, ou basicamente cabeça que comanda o corpo. Então, quando nós falamos de capitalismo, nós estamos falando de uma divisão de classe. Inclusive, até quem era a favor do capitalismo, como Adam Smith, entre outros teóricos, David Ricardo, eles não vão deixar de explicar que dentro do capitalismo existe essa divisão, nessa divisão onde é que nós temos a burguesia e o proletariado, que vai carregar uma desigualdade social. O capitalismo, para se sustentar, ele necessita da desigualdade social, até porque nós vamos ter a riqueza na mão de poucos e os trabalhadores vendendo uma força de trabalho. E aí, claro, o lucro que nós conhecemos como mais-valia, segundo a concepção de Marx, ela vai ficar retido na mão dessa burguesia. E aí nós temos essa divisão de classe. Inclusive tem uma frase brilhante do Marx, que ele vai dizer que a história nada mais é do que a história da luta de classe. O que ele quer dizer com isso? Que dentro de todo o período histórico, nós tivemos essa contradição de quem tem e quem deseja ter, de quem trabalha, de quem deseja superar esse trabalho. Nós vamos ter essa contradição, essa disputa. Isso é muito importante para a gente entender o capitalismo. Até porque o Marx, pessoal, ele foi um dos maiores teóricos, um dos maiores estudiosos sobre o capitalismo. O Marx ele estudou muito o capitalismo, ele entendeu o capitalismo ali do seu contexto. O Marx ele falou pouco sobre socialismo, muito pouco sobre comunismo, mas ele entendeu de fato sobre o capitalismo. Ele foi um grande leitor do Adam Smith, um jovem hegeliano, então a gente não pode deixar de entender que o capitalismo ele funciona através dessa divisão de classe. E o capitalismo enquanto modo de produção. O capitalismo como modo de produção, ele se sustenta no que nós conhecemos como propriedade privada. E aqui está um ponto interessante. Uma propriedade privada é diferente de uma propriedade individual. A propriedade privada é aquele sistema, aquela propriedade que carrega dentro de si informações dentro daquela sociedade. Ela tem uma função dentro de uma sociedade. Por exemplo, quando a gente fala de propriedade privada, nós estamos falando de grandes corporações, como por exemplo o Carrefour é um exemplo disso, a Volkswagen, enfim, um banco. Nós estamos falando de grandes corporações que determinam a vida daquelas pessoas, diferente de uma propriedade individual. Por exemplo, uma propriedade individual, nós podemos falar das nossas próprias casas, nós podemos falar dos nossos próprios carros, do celular. Isso é uma propriedade individual, porque ela é minha e ela não carrega dentro dela uma ideologia para influenciar a sociedade. Não estou falando nenhum grupo, estou falando da sociedade. Um exemplo que eu falo em sala de aula, vamos pegar, por exemplo, um tio da barraquinha que tem um cachorro-quente. E ele vende cachorro-quente, e ele tem alguns empregadores. E diferente do McDonald's, o McDonald's ele vende cachorro-quente, um exemplo aqui, e ele também tem os seus empregadores. Quem tem influência nesta sociedade? Quem determina o sistema de produção dentro dessa sociedade? É óbvio que o McDonald's. O McDonald's ele vai lançar brinquedos dentro das suas vendas, isso aí vai fazer influenciar outras pessoas, ele pode influenciar outras ideologias, então isso tem a ver com uma propriedade privada. E claro, essa propriedade privada está na mão de poucos, ali no meio da burguesia, e ela vai carregar contradições também, beleza? Outro ponto, pessoal, também é a origem do capitalismo. Da onde surgiu o capitalismo? Eu lembro na faculdade a gente teve
aula sobre isso, né? Foi bem complexo tentar entender o nascimento do capitalismo, né? Porque primeiro tem que definir para depois dizer onde é que ele nasceu. O capitalismo ele surge ali nos burgos, ali a partir do século XIII, do século XII até o século XV, como nós conhecemos no final da Idade Média, ali em volta do feudalismo. E esse capitalismo ele surge como uma forma, né, não como um sistema ainda hegemônico, mas surge ali entre os artesãos que o que? Né? Tinham suas produções e lucravam. E aí dentro dos artesãos nós tínhamos a corporação de ofício, aonde eles faziam ali, né, as suas regulamentação, não tinham a lei dos feudos. E uma coisa que é importante entender, né, que no final da Idade Média nós temos cada vez mais uma ideia de uma concentração da formação dos estados nacionais. E os estados nacionais utilizou, né, desse capitalismo como algo fundamental para a implementação do mercantilismo. O mercantilismo ele se diferencia do capitalismo em um sentido. Enquanto o capitalismo ele é o sistema, o mercantilismo ele é o modo desse sistema. Tivemos o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Então isso são modos capitalistas, mas capitalismo é um todo. Esse ponto é muito importante. E essa primeira fase do capitalismo, que vai do século XV ao século XVIII, uma coisa que é muito importante, né, a gente destacar, é que ele acaba saindo dentro destas cidades e ele vai estar atrelado, como eu disse para vocês, à formação dos estados nacionais. Um outro ponto, pessoal, é que esse capitalismo ele está extremamente atrelado ao Estado. O Estado precisamos, né, buscar metais preciosos, acúmulo de riquezas, com a implementação desta burguesia adentrando, né, a outro sistema, essa burguesia indo em outros ambientes, né, ela financiando, uma melhor palavra, financiando, né, essa formação. Isso é muito importante para a gente entender que o capitalismo ele não nasce ali naquele capitalismo liberal do século XIX, aquele capitalismo sem intervenção do Estado. Ele nasce com uma intervenção do Estado muito forte, até porque essa burguesia ela vai ganhar cada vez mais o poder econômico, mas ela não tem o poder político. Depois ela consegue o poder político ali logo após o fim da Revolução Francesa, beleza? E claro, esses reis eles vão se formar cada vez mais dentro do absolutismo. Um outro ponto, pessoal, é o capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele se forma ali a partir do século XIX, do século XVIII na Inglaterra, com ali, né, com cercamento de terras, ali, né, com a compra daquelas terras daqueles proprietários de ovelha, né, enfim. E aí nós temos aquele capitalismo se desenvolvendo na Inglaterra, a indústria têxtil, e depois ele vai se expandir para outros países, e aí nós vamos chegar ali no século XIX do que nós conhecemos como o imperialismo. O que é o imperialismo? É essa fase mais agressiva do capitalismo, é essa segunda fase desse capitalismo de forma mais do que exacerbada, em busca de novos mercados. Então nós temos aquele capitalismo mercantil concentrado ao Estado Nacional, com a intervenção do Estado e financiado pela burguesia. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos o capitalismo industrial ligado à Inglaterra, e depois da Inglaterra ela vai se expandir para outros países, né? E vai ter a busca dos mercados de consumidores, inclusive a África, ela, nesse momento que ela vai ser repartida, dividida para determinados grupos europeus, e depois nós temos a Itália e a Alemanha se formando quanto Estado Nacional, querendo brigar também por esse bolo, né, que é a África, ali, e gerando lá para frente a Primeira Guerra Mundial, e logo como consequência, né, Segunda Guerra Mundial também, beleza? Depois temos o capitalismo financeiro, que está mais atribuído ali ao século XX, meados do século XX, o capitalismo também de mercado, enfim, vários outros modelos, né, que está mais ligado à contemporaneidade. Outro ponto importante é entender que o capitalismo ele é flexível. O que o Marx ele vai trabalhar com isso, né? Que o capitalismo ele necessita flexibilizar tudo. Para ele, tudo se transforma em mercadoria. Enquanto, por exemplo, a cultura se transforma em mercadoria, as relações pessoais se transformam em mercadoria, até porque elas são vendidas em determinado modelo, determinada cultura. Tudo isso se transforma em mercadoria, porque o capitalismo ele tem como foco principal a busca do lucro.
O lucro para o sistema capitalismo ele é a coisa mais importante. As relações sociais elas estão sempre ser submetidas a esse capitalismo através do lucro, porque o lucro ele é maior do que tudo, beleza? Dentro de alguns outros modelos ali do século XIX, nós temos o capitalismo liberal, aquele capitalismo que surge com a ideia do Estado mínimo, do Estado menos interventor, e lá em 1929 tivemos a crise de 29, esse capitalismo decaindo devido à superprodução lá nos Estados Unidos, com a queda da Bolsa de Nova York, e dando um espaço que nós conhecemos mais para frente, né, como a política do New Deal nos Estados Unidos, gerando o neoliberalismo. E aí vamos ter outros modelos de capitalismo, também temos um capitalismo mais de Estado, ligado ao fascismo, ao nazismo, um capitalismo antiliberal, beleza? Isso está dentro do sistema também do capitalismo, esse capitalismo mais intervencionista do Estado, de forma mais branda, de forma mais acirrada. E o capitalismo ele é algo muito complexo. Ele vai ter várias crises, ele necessita de crises, né? Porque o sistema carrega contradições, então gera crise. E toda vez que o capitalismo ele gera uma crise, ele se reinventa. Tivemos a crise de 29, a crise do petróleo de 73, tivemos a crise de 2008, a própria pandemia, em certa medida, causou uma crise dentro do capitalismo e ele vai se reinventando, ele vai se modelando. Ele é como se fosse uma massinha, certo? A massinha que te brincava na infância, que a gente aperta de um lado, ela se modela de outro. Tu mexe para o outro, ela se modela do outro. E por aí vai. E esse é o capitalismo enquanto conceito e enquanto forma. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Eu me chamo Isaac Torquato. Curtam o vídeo, compartilham, dão aquela moral, porque eu literalmente pego um celular e gravo. E como eu gosto de utilizar, né, esse modelo, porque para mim isso aqui é como se fosse uma sala de aula. Não tem edição, não tem pausa. Claro, né, no futuro próximo eu vou conseguir editar, trazer imagens, mas para esse momento eu preciso muito da sua força. Então compartilha, dá aquela moral, dá aquela curtida. Se não gostar também, monta no comentário para a gente poder melhorar e por aí vai. Beleza, pessoal? É nóis.